A gente está no setor de planejamento, né? Que é meio que o elo conector entre todos os setores. Ser uma das gerentes da equipe de comunicação está sendo bem interessante. É uma oportunidade legal, mas é bem difícil, porque você tem que... Não dá para você só gerenciar, você também tem que pôr a mão na massa, então é bem corrido. No início a gente fica querendo pegar tudo. A gente acha que a gente vai pegar tudo, que a gente vai registrar todos os momentos e não dá. Simplesmente tem vários encontros que acontecem ao mesmo tempo, às vezes as coisas extrapolam, a gente tem a MDGM e outras matérias e outros serviços. Então assim, está sendo legal isso, essa experiência de gerir e participar de vários processos que envolvem desde a seleção dos vídeos, desde a revisão, desde também a organização desses vídeos e por fim a autoração. Em relação à logística, o interessante do processo é que a gente agora que vai começar de verdade a trabalhar com relação ao desafio de montar o evento. Bom, participar desse processo está sendo assim, no começo quando aconteceu a proposta, foi meio assustador assim, de chegar para a gente trabalhar com outra equipe em outro turno. Fazer parte dessa mostra como gerente de produção de arte foi bem difícil e foi bem enriquecedor, uma experiência enriquecedora, porque a gente teve que lidar com dificuldades de tempo, de diferenças de horários. Como eu sou gerente da manhã, tenho um gerente de noite, essa questão da incompatibilidade de horários ela foi bem difícil, mas por outro lado foi interessante ver o resultado de um trabalho em conjunto com pessoas tão diferentes e trabalhando separadamente. A gente teve que lidar com esse obstáculo. A gente desenvolveu outras potencialidades que a gente não está acostumado dentro do design gráfico, que é planejar isso, pesquisar material, esse tipo de coisa. Mas assim, passado de susto, achei que foi bem bacana, assim, a gente acabou abraçando o desafio, porque é realmente uma oportunidade única, assim, da gente fazer algo que a gente não está acostumado a fazer e conhecer um pouco mais a atuação do designer dentro desse universo do audiovisual. É diferente, né? Também é uma experiência nova, assim, tá cansativo, mas é bom, muito legal. Mas está sendo muito legal. A gente deu sorte que a nossa equipe são duas equipes, mas as duas estão no mesmo turno. E aí são 11 pessoas que a gente coordena. Como a gente já tem falado, né, ao longo do processo todo, tem sido um desafio principalmente porque é uma equipe muito grande, né? São 60 pessoas aí organizando um evento. O mais interessante para mim e que está sendo o mais construtivo em termos de experiência é simplesmente a capacidade de trabalhar com um grande número de pessoas e conseguir construir uma mostra de forma coletiva, onde você tem pensamentos diferentes, mas no final você tem que ter um resultado único, um resultado final. Equalizar o tempo e ir lá registrar, depois criar os textos, postar no blog. Então assim, é um trabalho bastante extenso que a gente está tendo que organizar. E é uma experiência muito legal, porque você tem que gerenciar a marca, tem que programar os posts para o Facebook, posts alguns para o blog, fazer em consonância com todas as mídias, e isso é uma experiência muito legal em termos de produção. Então foi bacana, o processo foi complicado, mas ele teve duas etapas, assim, uma parte mais complicada e uma parte mais prazerosa de pensar o ambiente, pensar o espaço, e a dificuldade maior mesmo foi integrar as equipes, assim, lidar com pessoas mais complicado. Por outro lado também foi um grande aprendizado, assim, de exercer liderança, de tentar fazer as coisas fluídicas. O nosso desafio agora é entender todo o evento e promover a estruturação dele para que nos dias aconteça de verdade e evitar que qualquer coisa dê errado, prever qualquer possibilidade de erro e estar atento às
dificuldades que nós vamos... E eu, como gerente, na realidade, falo que a minha equipe acaba sendo tão gerente quanto eu. Todo mundo faz alguma coisa, eu estou mais sempre lembrando as meninas, mas elas estão também, às vezes, me lembrando e a gente está sempre trabalhando junto. Então, o nosso desafio é justamente isso, articular esses setores, propor prazos, propor atividades e tentando controlar esse fluxo para o evento acontecer. O grande desafio não é em si escolher os vídeos, mas organizá-los e separá-los, categorizá-los de acordo com o conceito da amostra ou de acordo com o roteiro que a gente queira traçar, com a experiência que a gente queira passar para o público. Está sendo bem interessante, eu acho que o resultado vai ser muito legal no final, quando tiver o livro, o documentário. Acho que todo esse trabalho e esse esforço, ele vai valer a pena. E está sendo muito legal, é difícil, mas é muito bom. Foi estressante, mas eu acho que no final das contas foi um processo muito rico, assim, muito bacana. Mas foi muito interessante e eu acho que a gente vai ficar orgulhoso lá no dia de ver o resultado do nosso trabalho.